Bolsa Família, Zema promete R$ 5.000 a quem deixar o programa. A corrida pela presidência do Brasil ganha um novo capítulo com as propostas de Romeu Zema, o atual governador de Minas Gerais, que se coloca como pré-candidato ao Palácio do Planalto. Anunciou que pretende oferecer um incentivo de R$ 5.000 para os beneficiários que decidirem deixar o Bolsa Família. A declaração foi feita durante o evento Indústria na Agenda dos Presidenciáveis, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. Na ocasião, Zema teceu duras críticas ao atual formato do programa social. Segundo o governador, o modelo vigente acaba desestimulando a busca por postos de trabalho, criando uma dependência de recursos estatais. Sua proposta é justamente criar mecanismos que facilitem a migração desses beneficiários para o mercado formal. De acordo com Zema, o investimento de R$ 5.000 seria rapidamente compensado, já que em 5 meses, a economia gerada pela saída do cidadão do programa superaria o valor pago. O cenário atual do Bolsa Família é de expansão. Em 2026, o programa atende mais de 19 milhões de famílias, com um benefício médio mensal de R$ 677. Os dados mostram um ritmo acelerado de adesão. Entre novembro de 2025 e junho de 2026, mais de 690 mil novas famílias foram incluídas na folha de pagamento. Diante desse crescimento, Zema defende, ainda, o endurecimento nos critérios de elegibilidade para o ingresso no programa. Enquanto o debate político avança, o cronograma de pagamento segue seu curso normal. Nesta terça-feira 23, os beneficiários com o número de identificação social, NIS, final 5 tiveram seus valores liberados. O calendário de junho começou no dia 17, contemplando inicialmente aqueles com NIS final entre 1 e 4. Os depósitos seguem sendo realizados em todos os dias úteis até o dia 30. Vale lembrar que, embora o valor mínimo seja de R$ 600, o benefício pode ser superior conforme a composição familiar, garantindo adicionais para gestantes, bebês e crianças, desde que as condicionalidades do programa sejam cumpridas. É interessante notar como a política brasileira sempre encontra formas de se reinventar, mas, ao mesmo tempo, insiste em debates que carregam décadas de história nas costas. Quando olhamos para essa proposta do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a gente não está olhando apenas para uma promessa de campanha de 2026, a gente está olhando para a própria essência de como o pensamento liberal brasileiro tenta se comunicar com a camada mais vulnerável da nossa população. Para entender o peso do que foi dito lá na CNI em Brasília, precisamos entender quem é Romeu Zema. Ele não é um político de carreira tradicional, daqueles que passaram a vida inteira em gabinetes ou acumulando cargos no legislativo. Ele é, antes de tudo, um empresário. Nascido em Araxá, no interior de Minas Gerais, Zema consolidou sua trajetória à frente do Grupo Zema, uma rede de varejo que se espalhou por centenas de municípios, crescendo a partir de uma estrutura familiar que ele ajudou a profissionalizar. Essa é a base do DNA político dele, a gestão baseada em resultados, a lógica de corte de gastos e a visão de que o Estado deve funcionar, em tática e filosofia, como uma empresa privada. Quando Zema surgiu como um fenômeno eleitoral em 2018, ele representava a onda do novo, o outsider que vinha para limpar a política mineira. Ele pegou o Brasil no momento de exaustão com os modelos tradicionais e surfou muito bem na imagem de alguém que não precisava do dinheiro público, que trajava camisa polo e que falava a língua do setor produtivo. Mas o que a gente vê agora, ao se aproximar dessa corrida presidencial, é uma tentativa de Zema de transpor essa lógica empresarial para um dos programas sociais mais complexos e sensíveis da nossa história, que é o Bolsa Família. E aqui eu preciso fazer uma pausa para a gente refletir sobre a trajetória dessa política pública. O Bolsa Família, que nasceu da união de vários programas de transferência de renda lá atrás, sob a gestão de Fernando Henrique Cardoso e consolidado no governo Lula, tornou-se, ao longo dos anos, um pilar de sobrevivência para milhões de brasileiros. É um programa que carrega condicionalidades como a frequência escolar e a vacinação, justamente para que o auxílio não seja apenas um alívio imediato, mas uma ponte para o futuro. O que o Zema propõe ao oferecer esses R$ 5.000 para a saída voluntária é, na verdade, uma tentativa de forçar uma ruptura. Ele parte do princípio de que o benefício, da forma como está estruturado, acaba gerando o que os economistas chamam de armadilha da pobreza. O argumento dele é simples: se o cidadão recebe sem precisar trabalhar, ele prefere a segurança do benefício a arriscar no mercado formal, onde muitas vezes o salário de entrada é baixo e a instabilidade é alta. Na cabeça de um gestor como Zema,
O incentivo financeiro para a saída agiria como um capital de giro para que essa pessoa pudesse, talvez, abrir um pequeno negócio, investir em ferramentas ou se sustentar enquanto busca uma vaga que pague melhor. É uma lógica de mercado aplicada à política social. No entanto, a gente precisa questionar se a realidade brasileira, com todas as suas disparidades regionais, permite esse tipo de cálculo atuarial. Será que R$ 5.000, divididos pela realidade brutal de famílias que vivem em situação de insegurança alimentar, seriam suficientes para garantir a independência financeira a longo prazo? Eu particularmente acho que a gente tem um abismo entre o que é desenhado numa planilha de Excel em um escritório de consultoria e o que acontece na ponta. Lá no interior do Brasil, onde a infraestrutura falta, o emprego de qualidade é escasso e a educação básica ainda é um desafio imenso. A minha visão sobre a televisão brasileira e o debate político é que a gente adora esses efeitos especiais em propostas. O anúncio de R$ 5.000 gera manchete, gera polêmica e coloca o nome do governador em evidência nacional, o que é fundamental para quem quer sair de Minas e conquistar o Palácio do Planalto. Mas o que me preocupa é que, ao focar apenas no valor da saída, a gente acaba ignorando o motivo real da permanência. Muitas famílias não ficam no Bolsa Família por acomodação, mas por falta de opção real de renda que supere o valor do auxílio somado à proteção que ele oferece. Vamos lembrar que Zema, desde que assumiu o governo de Minas, enfrentou episódios complexos. Ele teve que lidar com uma dívida colossal do Estado, o que o forçou a adotar medidas impopulares de ajuste fiscal e negociações tensas com a Assembleia Legislativa. Essa postura de gestor austero é a marca dele, mas também é o seu calcanhar de Aquiles, porque quando você corta gastos, alguém sempre sente a dor do corte. O que ele está fazendo agora é tentar elevar esse modelo estadual para o plano federal. Ele quer mostrar para o empresariado, que estava ali na CNI, que ele é o candidato que vai desinchá-lo e promover o empreendedorismo social. É uma estratégia de diferenciação. Enquanto outros nomes se aproximam de visões mais assistencialistas ou protecionistas, Zema se âncora na eficiência. A grande interrogação, contudo, é se o brasileiro médio, esse que depende do NIS Final 5, que a gente citou na notícia, está pronto para trocar a segurança do mês a mês por uma aposta de R$ 5.000. Historicamente, programas que tentaram substituir benefícios por incentivos de uma única vez enfrentaram problemas gravíssimos de gestão e eficácia. O que muda agora? O que a gente vê na história da carreira do Zema é um homem que não tem medo de comprar brigas com o discurso tradicional. Ele fez isso com o funcionalismo público em Minas, ele fez isso com a comunicação direta nas redes sociais, e ele está fazendo isso agora com o Bolsa Família. É uma aposta alta. Ele sabe que para ser competitivo nacionalmente, ele precisa de um diferencial. Não basta ser um bom gestor de Estado. Ele precisa ter um projeto que soe como uma solução mágica para um problema que assombra todas as gestões brasileiras desde a redemocratização. Eu penso que a nossa política está no momento em que a polarização está tão desgastada que as pessoas começam a olhar para propostas técnicas como se fossem a salvação da pátria. E é aí que mora o perigo. O cenário que temos é de mais de 19 milhões de famílias no programa. Isso não é um número, isso é uma nação dentro de outra nação. Qualquer mudança brusca nas regras de entrada ou na forma de pagamento pode gerar um colapso social se não for muito bem amarrada. Zema pode ter a melhor das intenções ao querer estimular o trabalho formal, e eu acredito, sim, que o trabalho é a via real de dignidade, mas a transição precisa ser feita com escada, não com um salto no escuro. Se a gente olhar para o passado, todos os governos que tentaram combater a dependência estatal focando apenas no corte de benefícios acabaram, invariavelmente, voltando atrás quando a realidade das ruas batia à porta do palácio. Por fim, esse momento representa um divisor de águas na pré-campanha de Romeu Zema. Ele está deixando de ser apenas o governador de Minas para se tornar um protagonista no debate de ideias nacionais. Ele está testando o termômetro do eleitorado. Se a proposta for bem recebida, ele ganha tração. Se for vista como um ataque aos mais pobres, ele terá um trabalho hercúleo para se explicar. Mas, independentemente do sucesso eleitoral, o ponto positivo é que ele traz para o centro da discussão uma pauta que muitas vezes é tratada como tabu: como fazer com que o benefício social cumpra seu papel de emancipação e não de manutenção. O debate sobre a eficácia do gasto público é legítimo, é necessário e é urgente. O que a gente precisa como sociedade é ter maturidade para discutir isso sem cair na armadilha do populismo barato, de um lado, ou da frieza tecnocrática do outro.
O equilíbrio entre o amparo ao necessitado e o incentivo ao produtivo é o grande desafio do Brasil para a próxima década, e o Zema, com essa proposta de R$ 5.000, acabou de jogar o primeiro dado nessa mesa de apostas que será a eleição de 2026. Resta saber se o eleitor quer essa mudança na forma de receber o auxílio, ou se, diante de tanta incerteza econômica, o que o povo brasileiro mais deseja é a segurança de que o dinheiro vai cair na conta todo mês, independentemente de promessas de novos tempos. A política, como sempre, vai nos dar essa resposta, mas o caminho até lá promete ser, no mínimo, bastante movimentado. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pergunta rápida. Você tá bem hoje? Sério? Responde aí pra você mesmo. Porque se você chegou até esse vídeo, eu já fico feliz. Esse vídeo aqui não é genérico, não. Eu gravei pensando em quem tá do outro lado da tela. Você. E ó, você bem direto, sem enrolação. Se inscreve no canal. Isso é o combustível pra continuar acontecendo isso aqui. E se puder, comenta qualquer coisa, tipo, sei lá, se você não souber o que se escrever, manda assim, ó, eu sou de tal cidade. Eu tô assistindo daqui, sei lá, de Florianópolis. Às vezes é de uma cidade pequena, às vezes é de outro país. E eu leio, viu? Bom, obrigado por você estar aí desse outro lado. A gente se vê já já em outra notícia, né?